Olá, sejam bem-vindos ao curso de Iniciação Científica para o Ensino Médio por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia, e trarei para vocês os mais diversos conteúdos para que você saiba como buscar o conhecimento e como organizá-lo da melhor maneira possível. Então, vamos juntos nessa jornada. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Por cá, professor Nilbert Lima, como já me apresentei, instrutor da disciplina de Iniciação Científica. E hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre essa disciplina que é a Iniciação Científica, certo? Essa aula que é mais um podcast do que uma aula, né? Então vamos nessa. O conteúdo de hoje é este conteúdo aqui. Talvez aqui sobre análise e interpretação de dados geográficos. Trataremos na aula de hoje especificamente vamos demonstrar, vamos fugir um pouco do conteúdo teórico que a gente já viu ao longo das 5 primeiras aulas e vamos tratar de uma maneira mais prática para que vocês possam entender a funcionalidade de uma pesquisa científica, de uma análise científica e da coleta organizada de dados. Porque de nada vale entendermos qual o papel da ciência, qual são as etapas para construir algum tipo de trabalho científico sem termos dados e informações confiáveis pelas quais possamos tratar, possamos corroborar com o nosso tema, com o nosso conteúdo, certo? Alguns avisos. Logo após esta aula, tem uma atividade prática que faremos conforme eu expliquei na aula presencial. Primeiramente, a primeira aula são aproximadamente 45 minutos. No online eu creio que deva ser menos, mas no presencial é de 45 a 50 minutos. Então a primeira aula será essa exposição do conteúdo, demonstrando, aplicando esse conteúdo para você. A partir da segunda aula vocês têm autonomia prática de executar de acordo com o que foi visto na aula, que é uma aula gravada, certo? Executar e resolver a atividade proposta. E na terceira aula iremos tentar discutir e corrigir esta aula através ou de uma postagem de vocês ou através de um link de reunião, certo? Então essa vai ser nossa metodologia, tanto online quanto presencial. Já na semana passada ficou algumas turmas sem me apresentar a definição do tema, que foi, eu dividi a sala de no máximo 4 a 3 componentes. Alguns preferiram fazer sozinho, outros em dupla, outros em trio. Não importa. O que importa é que disponibilizarei a partir de amanhã este link no Google Sala de Aula para que vocês encaminhem aquele vídeo de no máximo 2 minutos para eu entender qual é o tema de vocês, qual é a proposta, e a gente está fazendo essa correção ao longo da disciplina, porque é a primeira atividade prática e agora vem a segunda atividade prática, certo? Mas sem mais delongas, vamos entender o conteúdo de hoje. Deixa eu apresentar aqui. Está aqui o mapa mental da nossa aula de hoje, esse mapa. Inclusive disponibilizarei o Google Sala de Aula, certo? No site também vai estar disponível. E aí vocês podem estar pegando esse mapa para dar uma bisoiada, certo? Para entender melhor esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiramente, meus queridos alunos, análise e interpretação de dados geográficos. O que eu quero propor com esse tema? O que esse tema envolve? Eu sou professor de geografia, todos vocês sabem, certo? Muitos já foram meus alunos aí do 9º ano.
E o que é que acontece? O trabalho de iniciação científica envolve uma construção de um conhecimento pautado na lógica, pautado na pesquisa e pautado em dados confiáveis. Esses dados eu tenho propriedade para falar quando se trata de dados geográficos, dados pelos quais eu estudei 4 anos para poder apresentar para vocês, certo? Então, quando a gente define o tema, a gente precisa buscar a justificação através das fontes, das referências, como eu expliquei na aula anterior. E a partir daí a gente vai buscar algumas fontes de dados, além de livros, além de alguns artigos científicos ou monografias que estão disponíveis hoje na rede. Hoje é muito mais prático. Antigamente a galera precisava ir a uma biblioteca para começar a iniciar qualquer tipo de trabalho científico. Hoje não, hoje você pega aí o pai Google, atualmente tem a outra ferramenta mais atualizada que é o ChatGPT, que muitos aí estão utilizando, e daí o cara pega e constrói o trabalho científico a partir dessa desses conteúdos que é achado na internet. Teremos uma aula específica para entendermos e buscarmos fontes confiáveis na internet, porque é o maior garimpo disponível no mundo, a internet. E quando a gente garimpa, quando o cara é garimpeiro, vai em busca do ouro, certo? Mas quando você vai pegar o ouro, você vai buscar o ouro, você vai escavar para achar o ouro, você vem cascalho, vem terra, vem rocha, vem inúmeras impurezas que você não tem interesse nenhum de pegar aquela zorra. Então, o que é que acontece? Você tem que peneirar, você tem que limpar, você tem que filtrar esses outros tipos de detritos para chegar ao famoso ouro, que é o que vale grana. A mesma coisa é o conhecimento científico, a mesma coisa é esta fonte de dados disponível que é a internet. Então a gente tem que saber garimpar e buscaremos também aprender a garimpar esse mundo que é a internet. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Voltemos aqui, vamos lá. Então, primeiro lugar, galera, vamos começar. Primeiro lugar, para entender essa aula de hoje, vamos buscar interpretar alguns dados geográficos, certo? O que são dados geográficos? Atualmente, a maior fonte disponível na rede para coletarmos esses dados de maneira confiável é através do IBGE. É uma fonte nacional de dados geográficos sobre o Brasil. Mas se eu precisar de dados de outros países, de outras partes do mundo, aí eu vou ter que garimpar na rede de acordo com o Instituto de Geografia de cada país, certo? Mas também temos algumas outras fontes. Atualmente temos os satélites que nos possibilita acesso a diversas informações também de maneira facilitada através do satélite, que compartilhamos essas informações via internet, compartilhamos informações de TV por assinatura e por aí vai. E essa forma dentro da geografia é chamada de Sistema de Informação Geográfica ou Geographic Information System, certo? Esse sistema nos fornecerá dados que nos permitirão o quê? Nos permitirão visualizar dados, manipular esses dados e analisar esses dados. Primeiramente, a partir do momento que
temos os dados via satélite, precisaremos visualizar, certo? Pesquisamos os dados, uma das maiores ferramentas que está acessível para a gente poder pesquisar esses dados, essas informações, é o Google Earth. Google Earth nos permite buscar determinadas informações específicas, informações muito visuais, muito úteis para fazermos determinados trabalhos envolvendo geografia, certo? Quando a gente visualiza esses dados, a gente precisa manipulá-los. Manipular, né, igual aquela farmácia de manipulação, não é meio parecido, mas Cara, de novo, cara! não é igual farmácia de manipulação, certo? Bom, manipular dados é quando você pega esses dados e você precisa trabalhá-los. Você precisa, como eu disse anteriormente, garimpar o que vai ser útil para o seu tema e o que não vai ser útil, de acordo com o tema que você está pesquisando, certo? E aí você vai precisar manipulá-lo, que é separar o joio do trigo. Depois de separar o que vai ser útil e o que é inútil, você vai criar alguns padrões, que é a parte de analisar. Analisar, gente, analisar não é apenas ler, não é apenas ver, não é apenas falar. Analisar é todo um processo que você constrói dentro do seu sistema neuropsicológico, neural, certo? Então, a sua programação neural, ela gera, assim como um programa, um algoritmo. Alguém sabe o que é algoritmo? Alguém consegue me dizer o que é um algoritmo? Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Algoritmo, gente, vou explicar aqui de maneira rápida e básica. O algoritmo é necessariamente a execução de tarefas que você manda um aplicativo executar e fazer. Seu computador não interpretaria, não executaria determinadas tarefas sem esse algoritmo, que é transformado em linguagem de programação e que vira o aplicativo que você acaba utilizando. Por exemplo, vamos fazer um algoritmo simples aqui mentalmente, um algoritmo que oriente. Estou querendo criar um aplicativo, se fosse possível, um robô que trocasse o pneu do carro. Então, antes de criar o robô, antes de criar o aplicativo que vai gerenciar o robô, a gente precisa criar um algoritmo. O algoritmo é falar de forma clara as tarefas que eu quero que execute. Então, primeiramente, o pneu do carro furou. Como esse robô vai precisar trocar? Vou criar meu algoritmo agora. Primeiramente, furou o pneu, confirmou, furou o pneu, pronto. Pegar macaco, pegar chave de roda. Tudo isso mais ou menos assim como o esquema do mapa mental que coloco para vocês sempre em minhas aulas, certo? Pegar macaco, pegar chave de roda, tirar, desparafusar roda, inserir macaco embaixo do carro. Depois que inserir o macaco embaixo do carro, acionar levantamento do carro. Depois que levantar o carro, afrouxar os parafusos, depois retirar a roda, depois pegar o step no fundo do carro, depois colocar o step, depois colocar os parafusos de forma transversal. Por que transversal? Porque a roda ela não irá correr, ela irá se assentar da forma correta. Depois apertar levemente os parafusos só para ajustar na roda, na caixa de roda. Segundo, desarmar o macaco, reduzir o macaco. E quando a roda nova estiver no chão, você aperta
firmemente com a chave de roda, finalizando o processo de troca de roda. Então, todas essas etapas você falou, você criou um algoritmo, depois transforma em linguagem de programação e insere no robô, que o robô vai fazer esse trabalho para você. Então, o algoritmo é isso. O algoritmo é criar sequencialmente tarefas passo a passo. A gente citou aqui mais ou menos uns 14 passos para conseguir executar a tarefa. É que nem um tutorial, o cara chegar aí na rede e falar um tutorial de como você criar um programa, fazer um mapa e por aí vai. Então, vamos voltar ao nosso conteúdo. Espera aí. Voltemos aqui ao nosso conteúdo, que eu já viajei pra caramba, né? Pra explicar uma coisa simples. Vamos lá. Então, aí, a partir daí, você visualizou, identificou que está relacionado ao seu tema, manipulou, no caso, separou o que presta e o que não presta para o seu tema. Agora você vai analisar padrões, o que é padrão. Vou mostrar para vocês de forma simples como se identifica determinados padrões numa imagem via satélite através do Google Earth. Também vamos fazer algumas relações espaciais, que é, por exemplo, se aquele espaço é ocupado ou não, se é utilizado ou não. Se o espaço, você olhar em uma imagem, em um mapa, ver muito verde, você pode me dizer que ali é ocupado por ação humana ou desocupado. São essas relações que você fará durante uma análise de dados coletados por satélite, dados geográficos, certo? E depois você vai utilizar algumas técnicas que eu só vou citar, mas que em uma posterior aula a gente vai aprender mais, que é analisar a densidade dessa informação, certo? Por exemplo, densidade, quando a gente fala analisar densidade, a gente vai analisar, tipo, trabalhando com um mapa sobre índice de criminalidade. A gente vai ver qual é a localidade que maior tem mais índice de criminalidade. Aquela localidade, aquele bairro, aquela cidade. Então, através dos dados que foram coletados anteriormente, que estão representados no mapa, vai ser possível você interpretá-los e avaliar a quantidade de densidade. Depois interpolar, por exemplo, interpolação é muito útil em análise de dados geográficos com relação à questão ambiental. Por exemplo, a emissão de poluentes, que aí você vai observar através de monitoramento de alguns equipamentos específicos que fazem esse tipo de coleta de dados de emissão de gases poluentes. Temos aí o protocolo de Kyoto, que avalia também a emissão de CO2, que acaba com a camada de ozônio, e existe um protocolo para a redução dessa emissão no mundo, certo? Daí também temos uma outra análise, que é a análise de cluster, que pode ser usada para agrupar áreas com características semelhantes. Por exemplo, pode ser usado no uso do solo, tipo, existe uma fazenda que trabalha com soja, então, e uma bem próxima que também trabalha com soja. Então, essa fazenda com a outra a gente pode comparar, é necessariamente uma comparação, comparar as características semelhantes de uso de solo, de uso de renda, de uma cidade ou de uma localidade. Tudo isso são técnicas que nos permite analisar dados geográficos. Daí a gente pode utilizar essa análise, essa pesquisa de dados geográficos em que? Podemos utilizar, professor, no planejamento urbano,
Se utilizássemos mais esse tipo de conhecimento científico no planejamento urbano, não teríamos tanta inundação, não teríamos tanto deslizamento de terra, não teríamos tanta falta de determinados recursos para quem menos tem condições de pagá-los. Por quê? Porque uma análise precisa de um geógrafo, de um cara que tem conhecimento estatística, vai prever determinados padrões, vai fazer comparações em cluster e daí vai poder dar referências que são referências possíveis e concretas para um gestor público fazer uma boa gestão da sua cidade, do seu município ou do país, certo? Mas nosso país está muito aquém ainda e fica muito fora desse contexto. A gente vê mais a utilização dessa análise de dados geográficos em países de primeiro mundo, em países que valorizam esse tipo de Você conhecimento. espera até eu apontar pra você assim? É mesmo? Aí a gente também pode utilizar na gestão ambiental, é utilizado bastante, principalmente nesses últimos momentos aí, com relação aos índices de desmatamento da Amazônia. Hoje a maior preocupação do mundo é com relação ao nosso patrimônio de riqueza ambiental e de interesse mundial, que é a Amazônia, né? Tem diversos recursos naturais disponíveis que muitos outros países não dispõem. Então, para fazer esse tipo de monitoramento e análise, é necessário dados geográficos que são visualizados, que são coletados e que são manipulados e interpretados através da análise, através de um algoritmo, e serve para esse fim também, que é a gestão ambiental. Outra forma de utilizar é para monitoramento de recursos naturais. Por exemplo, a Embasa deveria, não sei se utiliza, e se utilizar, utiliza muito mal utilizado, a esse monitoramento dos recursos hídricos que estão disponíveis para abastecer toda a Bahia. Então, é também uma ferramenta precisa de monitoramento de recursos naturais. Galera, tá entendendo até aí? Tá complicado, tá difícil? Coloca nos comentários aqui, coloca nos comentários no Google Sala de Aula, e aí para as próximas aulas ou até para a nossa reunião nessa semana a gente possa estar fazendo de uma outra maneira. Se tiver difícil, se não tiver, a gente continua nessa mesma pegada. Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Voltemos à nossa programação. E aí também pode ser utilizado esses dados geográficos através de análises de epidemiologia. Epidemiologia, que é, no caso, as epidemias e outras variantes. Por exemplo, é avaliado ultimamente, ouvi na rádio ontem, que tem aumentado os casos de dengue aqui na Bahia. E isso são dados que são coletados através dos hospitais, através dos pacientes que chegam com sintomas de dengue, e são dados que vai servir de norteadores para gestão de saúde pública. E aí a gente vai poder avaliar quais são os bairros, quais são as cidades, quais são os locais que estão tendo maior epidemia de dengue e colocar os agentes sanitários para irem lá fazer aquele velho trabalho de colocar o produto que elimina as larvas dos mosquitos, a investigar casas que estão abandonadas ou que estão utilizando
de forma inadequada determinados criadores de mosquitos. Aedes aegypti, Aedes aegypti. É assim que fala. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! E aí, esses são 4 exemplos que eu estou trazendo, mas tem muitos outros exemplos, muito mais que a gente pode utilizar esses dados geográficos e analisar. Vamos fazer um estudo de caso, primeiramente. Estudo de caso de acordo com o conteúdo que é análise e interpretação de dados geográficos. Estudo de caso, distribuição espacial da população brasileira. Se a gente for pegar esse tema, como ocorre a distribuição espacial da população brasileira? A gente primeiro vai avaliar quais são os fatores que influenciam. Relevo, infraestrutura, recursos naturais, clima. Se o clima for quente, semiárido, quase sempre a população brasileira não vai ocupar aquela localidade que está muito árida para sua utilização. Tem alguns que vão ocupar porque não tem outros meios de sobrevivência, mas quase sempre as pessoas vão preferir mais locais que sejam planícies, ou seja, próximo ao mar, pois tem um clima ameno e confortável. Também estão próximos a recursos hídricos e com a infraestrutura, por exemplo, ninguém quer morar longe das cidades, pois nas cidades se concentram diversos recursos, diversos centros, tanto urbano, serviços administrativos e por aí vai, que tendem a suprir as demandas de cada cidadão. Então, todos esses fatores aqui influenciam na distribuição da população no Brasil. É um estudo de caso aí. Aí, como a gente vai fazer esse nível de interpretação? Como a gente vai observar essa distribuição? Através de quê? De mapas, de gráficos, de ferramentas visuais, assim como esse mapa mental que eu estou utilizando para explicar para vocês. Nós somos seres visuais, precisamos ver para crer. Tomé, a máxima de São Tomé é ver para crer. Então, a gente precisa dessas ferramentas visuais para poder interpretar, para poder transmitir também de maneira clara e eficaz os resultados de nossa pesquisa. Então, você fez um estudo de caso aqui, voltemos aqui ao nosso estudo de caso sobre a distribuição espacial da população brasileira. Sabemos os fatores que influenciam, e aí eu quero construir um mapa. Vou construir um mapa de clima e demonstrando de acordo com o clima onde está distribuída a população brasileira. Depois faço um mapa de relevo e demonstro onde está distribuída a população brasileira de acordo com o relevo, de acordo com a planalto, planície, depressão. O povo se concentra mais onde? Por questão de infraestrutura também. Então esses são temas que eu vou trabalhar em mapas e no final vou observar esses mapas, vou analisar e vou consequentemente publicá-los e expressar o resultado da minha pesquisa científica, do meu trabalho científico. Tá claro até aí, gente? Tá claro? Espero que esteja. Coloca nos comentários. Ou será que não? Daí, a partir do momento que você apresenta resultados, certo? Você conclui a nossa jornada de análise e interpretação de dados geográficos. Para finalizar esse contexto, a análise e interpretação de dados geográficos é uma abordagem poderosa para entender e tomar decisões informadas sobre questões relacionadas ao espaço geográfico. A gente vive no espaço geográfico, né? A gente está em cidades, a gente está em bairros, a gente está em ruas. E a combinação de técnicas estatísticas espaciais permitem
a identificação de padrões e relações que podem ser difíceis de detectar de outra forma. E a comunicação eficaz dos resultados é essencial para a utilização desses resultados na análise em decisões importantes. Exemplo, como eu falei, você, através, vamos resumir essa nossa aula, em resumo, colocar aqui o mapa completo. Pronto. Em resumo, primeiro, você tem uma ferramenta fantástica que é o satélite. Através do satélite a gente pode fazer uma fotografia da Terra e enxergar todos os ambientes que a Terra nos disponibiliza. Então a gente vai ter essa imagem de satélite, ter esses dados, vai poder visualizar, vai poder manipular e logo após visualizar e manipular, separar o que é bom e o que é apenas informação inútil, a gente vai analisar os padrões, o que é padrão, se é repetidamente, visualmente determinadas características nas imagens que a gente coletou. Segundo, vai ver as relações espaciais, o que está no campo, o que está na Terra, se realmente condiz com o que a gente viu na imagem, através de uma incidência de doença, por aí vai. Depois disso tudo, a gente vai utilizar das técnicas disponíveis de análise. Analisar a densidade, ou seja, a quantidade de casos do nosso tema. A gente vai interpolar, que é ver a concentração desse nosso tema em um determinado espaço, e depois análise de cluster, que é a comparação com outros casos que já ocorreram em outras localidades. Aí a gente já está fazendo uma análise. A partir do momento que você analisou, você vai fazer um estudo de caso, ver quais fatores influenciam, fatores externos além do que você tem para pesquisar, e após todo o resultado, você vai disponibilizar o resultado do seu trabalho através de mapas, através de gráfico, através de informações estatísticas, tabela, e assim você constrói todo esse conhecimento científico de análise e interpretação de dados geográficos. Sei que é uma introdução a esse conteúdo, é uma introdução a isso, é complicado, tanto que para se estudar análise e interpretação de dados geográficos leva um semestre ou mais, certo? Não é algo que a gente pode findar em uma aula, mas eu quero introduzir para vocês, para que vocês possam entender o sentido de determinados dados na funcionalização da geografia, certo? Não sei. E aí, vamos aqui de forma prática ver como a gente também pode trabalhar essas informações. Saindo aqui do nosso mapa mental, uma das fontes mais confiáveis para se pegar determinados dados, quero construir e obter alguma fonte sobre a distribuição da população brasileira ou sobre um padrão de agricultura no Brasil. Deixa eu molhar a palavra aqui. Sobre o padrão de agricultura no Brasil, no país, aí você tem um site do IBGE, certo? É um site extremamente confiável. São dados coletados por geógrafos e outros profissionais que coletam, isso no caso de coleta de dados dentro do tema que eu estou sugerindo, que envolve a disciplina de geografia, certo? Daí você pode obter diversos dados aqui, dados esses sobre a população ao longo do tempo, população por taxa de mortalidade, natalidade, que são os nascidos, por sexo, a distribuição da população
por grupo etário, no caso grupo de idade. Então tudo isso aqui é resultado de pesquisa, resultado de dados científicos que você pode utilizar e deve utilizar em seu tema. Tem aqui, ó, habitação, agropecuária. Então, são muitas fontes de dados de extrema confiança e que permite você obter informações precisas e confiáveis para algum tema que você queira trabalhar de acordo com a geografia, certo? Envolvendo a geografia e especificamente do Brasil, certo? Aí a gente tem aqui, ó, quantidade de pecuária, no caso, e criação de outros animais no Brasil em 2006, ó, são mais de 2.312.286 estabelecimentos de criação de gado e outros animais. Então, tem uma grande quantidade. E aí a gente vai pesquisando diversas informações através dessa ferramenta fantástica que é o IBGE Cidades ou o IBGE normal, certo? De acordo com o tema que você queira pesquisar. Aí a gente tem também outra ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês. Outra ferramenta que é fantástica. Deixa eu sair desse live, esse bug, pronto. Vou voltar aqui para o meu monitor, que é o Google Terra, Google Earth. E no Google Earth você também pode obter diversas informações geográficas. Logo de cara você já vê o planeta Terra, né? Que não é um planeta, digamos, plano, certo? É um esferoide, um geoide. E aí, aqui você pode ver também diversas informações que você queira buscar, porque são dados geográficos. Por exemplo, aqui é uma imagem de satélite que você obtém através do Google Earth. Ah, professor, posso utilizar essas imagens, posso utilizar as informações que eu pego no Google Earth para um trabalho, para um tema científico sobre geografia e sobre outras coisas também? Pode sim. Por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo aqui o rio Xingu, como eu estava falando anteriormente, sobre padrões. Daí você pode tirar aqui, ó, um padrão de rio. Ó a cor deste rio. Uma cor escura, né? Se não soubéssemos que era rio, poderíamos deduzir, por conta dessa cor escura, mais escura do que o verde de arboreamento. Por exemplo, vamos fazer uma análise rápida aqui, visual. Essa área que está verde aqui, está mais verde do que esta outra área aqui, certo? O que é que a gente pode deduzir através apenas desta observação? Deixar um tempo aí para vocês pensarem. Através apenas dessa observação, o que é que eu posso deduzir? Coloca nos comentários aí. Tô aqui olhando, tô aqui observando os comentários de vocês no vídeo. Eu espero que vocês comentem. E aí, vamos lá. Dá um tempo. 1 hora depois. Pronto. Vamos lá. Essa área mais verde dá para interpretar visualmente que é uma área que tem mais árvores, que não foi ainda devastada pela ação humana e por aí vai, só assim de longe. Já esta outra área, por não ter tanto verde, percebe-se que ela já foi muito degradada, muito mexida pela ação humana. Possivelmente deva ter residências nessa localidade aqui e essa terra deve estar sendo explorada por seres humanos, ou seja, pela ação antrópica. Aqui ainda não foi devastado. E aqui a gente tem uma rodovia que nos demonstra até esse padrão aqui, ó. Nos demonstra o quê?
aqui é um caminho. Se é um caminho, é estrada. Se é estrada, então tem ação humana por aí. Aqui é uma rodovia, aqui é uma estrada interna. E será que tem habitações aqui? Vamos chegar mais perto para ver, visualizar, ó. E a gente chega até o 3D, ó. Área devastada, tá vendo? Possivelmente algum tipo de devastação por plantação, por algum tipo de uso de solo, certo? Ó, é como se a gente estivesse lá perto do Xingu. Massa, né? Massa. Vamos voltar para visualização normal. Então, galera, através desses padrões aqui, ó, tá vendo? A pista que eu falei, de longe, é uma estrada, é um caminho. Só pelo padrão a gente já percebe que é uma estrada. Só pelo padrão a gente já percebe que é uma terra mais devastada do que esta outra terra aqui. Então tudo isso que a gente está fazendo aqui, observando, já é uma análise. Uma análise que você vai descrever no seu texto, você vai descrever na tua pesquisa, certo? Assim como se eu pegar aqui Salvador, Bahia, ele vai me levar para Salvador, certo? E de longe dá para perceber uma coisa, ó. Aqui, por ter um padrão mais escuro, lembra do que eu falei anteriormente? Esse padrão mais escuro nos remete a quê? Nos remete a rio ou a mar. Daí a gente já pode perceber que temos um rio ou um mar. E aqui temos o que, gente? Aqui temos a famosa Baía de Todos os Santos, que é uma bacia, certo? A Baía de Todos os Santos aqui, onde tem diversas ilhas ao seu redor. Daí também temos alguns padrões, ó. Salvador, a principal, a capital. Veja essa parte aqui mais verde, onde a gente tem Maragogipe, São Francisco, Ilha Itaparica, um pouquinho mais verdinha, mas nem tanto. E aqui a parte de Salvador. Porque essa parte de Salvador tá quase sem verde nenhum? Me diga aí. Coloca nos comentários aí, antes de eu responder. Toda hora eu tenho que responder pra vocês, velho. Bora trabalhar. Acorda. Então, observem. Essa falta de vegetação de verde nos dá algum tipo de interpretação. Ou está sendo ocupado pela agricultura, ou é uma área urbanizada ou devastada, certo? Daí a gente sabe, como é Salvador, a gente mora aqui, a gente sabe que é uma área extremamente urbanizada. Olha para cá, os padrões urbanísticos, as construções, as edificações e o pouco verde que a gente pode observar. Toda essa trajetória aqui, todos esses caminhos, a gente também visualmente pode deduzir que é estradas, entendeu? Então, isso nos leva a diversas interpretações geográficas, gente. É isso que é análise e interpretação de dados geográficos. Fonte de dados fantástica, que é o IBGE. Fonte de dados Google Terra. Baixem no computador, no celular de vocês e vai explorando. É muito fantástico, que hoje, na minha época, não tinha isso. Na minha época era tudo na mãozona. Era mapa, era estudar através de mapa e por aí vai. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. E, no mais, estamos chegando aí ao final de nossa aula, certo? Antes de terminar a aula, eu quero mostrar para vocês, se vocês não têm dúvidas, se
tiver dúvidas, coloca nos comentários que eu vou respondendo gradativamente, ou coloca no Google Sala de Aula para que suas dúvidas sejam respondidas. Se não tem dúvidas, tem dívidas, né? E se tem dívidas, tem que ser pagas. Então, se tem dívidas, tá aí a nossa quinta atividade, certo? Vou ler para vocês preenchem tudo certinho. É mais uma atividade em grupo, porque a proposta da disciplina inicialmente é trabalhar em grupo e individualmente também. Vamos trabalhar em grupo a nossa primeira atividade de análise e interpretação de dados geográficos, além daquela sobre o tema, sobre trabalhos científicos. Vamos lá. O tema vai ser a distribuição espacial da população brasileira. Diferente do anterior, não é um tema livre, vocês têm que trabalhar em cima desse tema, distribuição espacial da população brasileira. O objetivo é explorar a distribuição espacial da população brasileira e analisar os fatores que influenciam essa distribuição. Passo a passo da atividade, vocês vão coletar os dados sobre a população brasileira utilizando o IBGE, certo? E lá você vai ter todos os dados confiáveis para poder fazer esse levantamento do número total de habitantes, da distribuição da população por estado e região, densidade demográfica e outras informações relevantes. Depois vocês vão se dividir em grupo de no máximo 3 pessoas e vão analisar os dados coletados, buscando encontrar alguns padrões nessa distribuição da densidade em diferentes regiões e estados. Por fim, vocês vão apresentar a análise e informações que vocês interpretaram através de mapas. Elaborar um mapa com informações sobre a densidade demográfica da população total e outras informações relevantes para discutirmos na próxima aula presencial. E aí vocês vão enviar o seu arquivo aqui. Lembrando que clicou para enviar o arquivo tem que ter no máximo 100 megabytes e só será permitido o envio apenas de um arquivo por equipe, certo? Tá claro então? Tá tudo claro? Dúvidas, dívidas, falem no chat, no Google Sala de Aula ou então aqui nos comentários, certo? Por hoje é só. Lembrete final, coloca na sala de aula, na sua sala de aula específica, terá ao final desse vídeo uma lista de presença. Assina e comprova que você assistiu o vídeo. Lembrando que esta lista de presença só estará disponível para você durante o horário da disponibilização do vídeo, certo? No mais é isso, galera. Até a próxima. Tamo junto. Vamos nessa.